Boa noite, queridos. O texto que eu pretendo abordar hoje, ainda no capítulo 10, vai dos versos 5 até o 10. Nós vamos lendo à medida que, versículos por versículos, à medida que formos avançando. Tentaremos chegar até o final do 10. Se não conseguirmos, neste mesmo lugar e neste mesmo canal, a gente retorna na semana que vem, se Deus quiser. Primeiro eu gostaria de falar sobre a oferta e sobre o ofertante. Uma das coisas que nós aprendemos em Hebreus 10 é que as perfeições de Cristo substituem as fraquezas da lei. Verso 5 diz: por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Por causa das coisas que já foram mencionadas nos versos 1 a 4 e nos 9 capítulos anteriores, onde ele fala da perfeição de Cristo, da perfeição da obediência de Cristo, e ao mesmo tempo fala da impossibilidade de que os pecados sejam removidos através do sangue de touros ou de bodes, o autor vai falar da manifestação de Cristo. Essa palavra manifestação, a ideia dela é de ser colocado no mundo à vista de todos. E qual foi o alvo? Qual foi o objetivo? Não foi fazer uma espécie de upgrade no sistema legal mosaico. Deus não quis fazer do sistema legal mosaico, não quis dar um plus. Os mais antigos aqui se lembram do Windows 95, que foi uma revolução. E depois de um tempo eles lançaram o Plus, que você colocava no Windows 95, ficava todo bonitinho, todo cheio de efeitos, mas ainda era o tal do Windows 95 com todos os seus bugs, com todos os seus erros, com todas as suas limitações. Um ofertante perfeito, no caso Cristo, ainda assim não tornaria as ofertas imperfeitas em mais eficientes. O sangue de touros e de bodes continuaria não removendo pecados. Mas a gente precisa entender o seguinte: a perfeição moral de Cristo, a perfeição ética de Cristo, a perfeição espiritual de Cristo não viria para invalidar a palavra de Deus. E o que a palavra diz? O sangue de animais não purificam pecados. Se Cristo viesse e pretendesse que o sangue de animais purificasse pecado, estaria indo de encontro à palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Então, ainda assim, a mesma palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se o sangue de touros e de bodes não remove pecados, qual é o sangue que remove pecados? Esta é a pergunta que o escritor aos Hebreus coloca diante dos seus leitores. Não há nenhuma espécie de contradição aqui. Era necessário que houvesse um sacerdote sem pecados. E o escritor aos Hebreus falou incansavelmente sobre Cristo, o sacerdote perfeito. Ou seja, quem é o nosso sacerdote sem pecados perfeito? Cristo, ponto. Esse assunto já foi discutido. Ele já provou esse ponto. Ele não precisa voltar a ele. Mas, agora ele vai dizer, Cristo não veio com a missão de abater animais. Cristo não veio com a missão de oferecer ofertas pelos pecados. Quando olhamos para Caim, para Abel, lá no começo da história, nós temos que entender o seguinte: não havia nada de errado no que eles ofereceram. Não há nenhum erro em oferecer, não havia nenhum erro no período da vigência da lei em oferecer sacrifícios com sangue. Não havia nenhum erro em oferecer ofertas que não tivessem sangue. A gente vê isso, por exemplo, no Salmo 40, verso 7. E por que Deus requeria isso? Ele precisava dessas coisas? A resposta é não. Deus nunca precisou do sangue de animais, Deus nunca precisou de flor de farinha, Deus nunca precisou de trigo, Deus nunca precisou de nada disso, tudo é de Deus. Então, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: Cristo não veio para ficar repetindo ou para dar novo significado aos símbolos, às imagens, às sombras. E por que ele não veio para dar novo significado às sombras? Por uma razão muito simples. Ele é a realidade. Imagine você, jovem, apaixonado por um garoto ou uma garota, dependendo de quem você é. Você é um homem apaixonado por uma mulher apaixonada por um homem, e vocês, por algum motivo, precisam ficar longe. Então vocês se comunicam atualmente, né, por WhatsApp, por celular, vídeo. E de repente chega o dia do reencontro.
e vocês se encontram numa mesma sala, no mesmo ambiente, pergunto, vocês continuarão olhando para os celulares? Imagine você reencontrar a mamãe querida, o pai querido, os que ainda têm, e no dia do reencontro, fica olhando para uma foto e não lhe dá um abraço na pessoa amada. Então os símbolos são desnecessários. Imagine você que deseja construir uma casa, manda fazer uma maquete, e no dia que constrói a casa você continua namorando a maquete sem entrar na casa. Não faz o menor sentido. Tratei aqui na semana passada de uma receita médica. Se pegar uma receita médica, colocar ela diante de você e não segui-la, você vai continuar doente. Não vai melhorar. Então Cristo é a própria realidade. E o texto fala disso quando afirma que ele teve um corpo formado. Essa expressão pode ter vários significados. No hebraico antigo tinha a ideia de me deste um ouvido capaz de obedecer. Mas aqui no grego a ideia é de algo que está perfeitamente ajustado. Algo que foi de tal maneira apresentado perfeito que é capaz de cumprir o propósito para o qual foi estabelecido. Lembra que Jesus diz o porquê ele veio ao mundo? Vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. E ele veio com capacidade de cumprir aquele propósito. Jesus vai passando e é dito dele o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Sangue de touros, de bodes, de carneiros não tiram os pecados do mundo, mas Cristo foi perfeitamente habilitado para esse mistério. Então ele veio com habilidade perfeitamente ajustado para realizar o que o sistema legal judaico simbolizava. Para ouvir a vontade de Deus e obedecê-la prontamente, se nós quisermos aqui levar o significado do texto hebraico. E não se trata, quando se fala de Cristo, não se trata aqui de uma ideia de servidão. Ah, Deus mandou, eu tenho que fazer. Não é isso. Trata-se de um sincero desejo de obedecer. E não há dúvida que Cristo fez o que lhe foi proposto. Não há dúvidas de que Cristo obedeceu. E obedeceu até a morte. E obedeceu com prazer, porque ele dizia que agradou-lhe fazer a vontade do Pai. E como homem perfeito, Cristo, o segundo Adão, vem para substituir os descendentes caídos do primeiro Adão. Veio para nos substituir. Os descendentes do primeiro Adão não eram perfeitos. Também não possuíam nada perfeito para entregar como oferta. O único que poderia fazer isso era Cristo. O ofertante perfeito, a oferta perfeita. E a lei? O que a gente faz com a lei agora? A gente despreza? A resposta bíblica é não. A lei é a expressão da vontade de Deus, não deve ser desprezada, e embora ela já tenha sido cumprida por Cristo, ela mantém a sua validade ética. Por exemplo, a lei diz que é pecado dar um testemunho fraudulento. Continua sendo pecado hoje. Ainda tem a sua validade moral. A lei diz para honrar pai e mãe. Ainda continua vigente hoje. E a lei tem o seu significado espiritual. Ao apontar aquele de quem todos beberiam para a salvação, e esse de quem eles bebiam, a pedra, a Bíblia diz que é Cristo, que é Cristo. E o próprio autor da lei, que é o Espírito Santo de Deus, nos diz que ela cumpriu o seu objetivo didático e cerimonial lá em Gálatas. Ela conduziu os pecadores a Cristo como uma espécie de mapa. O mapa não é o caminho. Ninguém viaja por um mapa. Correto? Concordam comigo? Mas a gente viaja seguindo um mapa, seguindo o roteiro traçado ali. E Cristo, que era mostrado no Antigo Testamento através da lei como um mapa, agora ele é o próprio caminho pelo qual o viajante transita. A lei é a instrução. O alvo da lei é Cristo. Ou melhor ainda, o fim da lei, o cumprimento da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E quem são esses? Os crentes que efetivamente, por crerem em Cristo, andam em novidade de vida. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que as perfeições de Cristo, o perfeito ofertante, a oferta perfeita, entra no mundo e substitui as fraquezas da lei. Uma segunda verdade, verso 7. Então eu disse,
Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a sua vontade. O texto aqui está falando de um ofertante perfeito. E a sua oferta é aceita porque é fruto de uma obediência perfeita, e não apenas perfeita, mas de coração absolutamente voluntário. O texto nos ensina, já vem nos ensinando, reafirma e afirma constantemente que a lei não pode aperfeiçoar ninguém. Que a lei não pode purificar os pecadores mediante sacrifícios e ofertas. E eu repito tantas vezes quantas forem necessárias. No entanto, a lei cumpriu a missão de ensinar. A lei cumpriu a sua missão didática. A lei demonstrou a disposição do Cristo de Deus em ser perfeitamente obediente, fazendo a vontade do Pai, e também sentindo-se perfeitamente satisfeito em obedecer nos dias da sua carne. Em Hebreus capítulo 5, verso 7, já vimos isso há algum tempo atrás, está escrito que Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Mas ele, como assim? Se o podia livrar da morte e ele foi ouvido e morreu. Vocês lembram da oração de Jesus? Se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É curioso o paralelo que esse texto aqui faz entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão se esconde da presença de Deus e é procurado pelo Senhor. Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O que aconteceu com Adão? Depois de ter pecado, ele se escondeu entre as árvores do jardim. E o contraste é a atitude de Jesus. Jesus, ao invés de se esconder, ele se apresenta. Eis aqui estou. Ele se apresenta como nosso substituto e intercessor, como estava escrito no rolo da lei. Como estava escrito no Salmo 40, verso 7. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a sua lei. E Jesus nos traz aqui, nos dá um padrão para o crente, para aquele que está em comunhão com Deus. Fazer a vontade de Deus é um prazer. E por que é um prazer? Porque você compara as exigências de Deus, as orientações de Deus e a companhia de Deus no tempo presente, e você lembra o que lhe está prometido. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Dói hoje? É incômodo hoje? Deus tem algo infinitamente melhor, consolo infinitamente superior reservado para você na eternidade. Eu já ouvi pessoas afirmando que Jesus não esperava ser condenado quando se apresenta diante de Pilatos. Mas Jesus não foi surpreendido pela sentença condenatória que o levou ao Calvário. E ele afirma isso diante de Pôncio Pilatos, lá em João 18:37. Quando Pilatos pergunta: você é rei? Ele diz: você que está dizendo. Mas é preciso que você saiba que eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus tinha plena consciência do que veio fazer aqui. A sua vinda foi para fazer a vontade do Pai. E isso incluía perfeita obediência. Está lá em Hebreus 5, 8 e 9. Para se tornar o autor da salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Ele cumpriu a lei. Está em Mateus 5,17. Não pensem que eu vim revogar a lei, nem os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Ele entregou a sua vida. Havia exigência de sacrifícios. Ele entrega a sua vida como propiciação pelos pecados. 1 de João 4,10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação era o sacrifício de um animal cujo sangue era colocado sobre o altar. Jesus também declarou que o débito que foi contraído por nosso representante, nosso pai ancestral Adão, ele declara que esse débito foi pago. Lá em Romanos 5,18. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E Jesus veio então e colocou um selo definitivo em sua obra, dizendo: está pago, está consumado. E é interessante que lá em Lamentações 4:22 é dito que o que está consumado nunca mais poderá ser cobrado. Se está consumado, acabou. Não tem mais como ser cobrado. Imagine você, alguém te deve. Você tem um escrito de dívida, uma nota promissória, um cheque, coisas que já quase não se usam mais. Só o pessoal aí da casa dos 50 que está acostumado com essas palavras. E aí a pessoa chega diante de você e diz: me perdoa. Você diz: não. Mas alguém chega e diz assim: eu pago o débito dele. E toma aquela nota. E a rasga. Pergunto: o seu credor poderá cobrar de você? Já que o pagamento foi efetuado, o débito recebeu um carimbo de está pago? Não. Assim é também a obra de Cristo. A obra perfeita. O ofertante perfeito pagou o preço dos nossos pecados. E vem uma pergunta interessante. E daí? Qual é o resultado disso? Literalmente, quando a gente está evangelizando e fala algumas coisas para as pessoas, elas perguntam: tudo bem, se eu aceitar o que você está dizendo, o que eu ganho com isso? O que nós ganhamos com a obra de Cristo no Calvário? Presbítero Luiz, o que nós ganhamos com a obra de Cristo no Calvário? Presbítero Jorge, o que nós ganhamos com a obra de Cristo no Calvário? O que vocês acham que nós ganhamos com a obra de Cristo no Calvário? Salvação. Verso 10. Nesta vontade perfeita de Cristo em ser obediente até a morte e morte de cruz, nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Um dos princípios interessantes na Bíblia a respeito de uma oferta, e parece contraditório o que eu vou dizer aqui agora, é que a oferta tem que ser voluntária. Uma oferta que não é dada de coração não agrada ao Senhor. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. 2 Coríntios 9:7. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Qual é o contrário, Lucas, de Deus ama a quem dá com alegria? Qual é o contrário disso? Então uma oferta tem que ser voluntária. Porque se não for assim, não é uma oferta. Mas, ao mesmo tempo, existem mandamentos e leis específicas a respeito do dever do cristão de ofertar liberalmente, do crente de ofertar liberalmente. Paulo dá instruções sobre coletas. Deuteronômio 15:14 diz: liberalmente lhes fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Existem leis para as ofertas? Existem. Mas mesmo assim, mesmo com a lei, tem que ser feita liberalmente. Tem que ser feita voluntariamente. E a Bíblia faz questão de afirmar, e pelo menos 2 vezes Deus fala isso para todo mundo ouvir, que Deus tinha prazer na pessoa de Cristo. Nós encontramos 2 vezes nos evangelhos, e encontramos Pedro na sua segunda carta, lembrando disso, dizendo assim: pois ele, Cristo, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa, aqui está falando de Deus, ele está titulando Deus, pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É possível afirmar que este prazer estava no fato de que o que Cristo fez não foi por imposição, mas foi uma entrega de si mesmo, voluntária, para remir, para redimir, para tirar a condenação que estava sobre todos aqueles que o Pai lhe deu. Tito, capítulo 2, verso 14, começa dizendo que Cristo a si mesmo se deu por nós. Foi obrigado? Não. Ele a si mesmo se deu por nós. Como já dissemos, Cristo não foi surpreendido pela condenação lá com Pôncio Pilatos. Cristo também não foi levado à cruz contra a sua vontade, como já vimos da sua oração lá no jardim, lá no Getsemane, quando ele ora e diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cristo não foi injustiçado. Opa, pastor, espera, como assim Cristo não foi injustiçado?
A forma como ele foi tratado, ele não foi injustiçado? Não. E por que não? Porque, embora sem pecado, ele estava ali como substituto, legítimo representante do pecador. Ele estava lá em nosso lugar. O tratamento que Cristo recebeu era digno porque era para nós. Ele, pessoalmente, não merecia. Mas como nosso representante, ele recebeu. Verso 17 do capítulo número 10 de João, Jesus diz: eu sei por que eu estou aqui. Ele afirma que estava ali para dar a sua vida e para a reassumir. O justo sofreu em lugar dos injustos. O justo morreu a morte que era para os injustos. Ali a justiça de Deus estava sendo satisfeita. Ele sofreu como nosso representante, não como merecedor pessoal. E Cristo atestou com a autoridade divina que o meu e o seu pecado estavam pagos. Quando ele tomou o vinagre, ele disse: está consumado, está pago. E por que esse pagamento foi aceito? Porque a sua conduta foi perfeitamente obediente. Ele desafia os seus inimigos: me convençam do pecado, apontem pecado em mim. Eles não fazem isso. Sua obediência foi perfeita, era o justo. A sua obediência foi perfeita até a cruz. E se seguiu de uma oferta voluntária, que também foi aceita. Filipenses 2,8 diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqueles soldados que batiam em Jesus, aqueles soldados que escarneciam Jesus, eles achavam que estavam humilhando Jesus. Mas o texto diz: ele a si mesmo se humilhou. Se ele não quisesse receber aquele tratamento, ele não receberia. Mas a sua obediência perfeita e a sua morte de cruz foi plenamente recompensada com a multidão de salvos que o Pai lhe deu. E com honra e glória, lá em Filipenses 2,9 diz que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E eu sempre me lembro deste texto. É um dos textos que deliciam o meu coração, pensar em Cristo na cruz. Naquele momento que ele exclama: está consumado, e expira. O que você vê ali? Dor? Angústia? Quero convidar você para repensar isso. Abra a sua Bíblia. Em Isaías 53, verso 11. Havia angústia extrema. Mas veja aí, Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Havia satisfação por minha causa e por sua causa. Havia satisfação porque ali ele estava levando sobre si as nossas iniquidades, nos livrando do pecado, nos livrando da morte eterna, nos livrando do inferno. Havia dor, havia angústia, ele estava levando sobre si a ira do Todo-Poderoso, mas havia satisfação, porque olhava para mim e para você. Então a verdade a ser anunciada, e o texto diz que tem que ser anunciada, é que Cristo não foi vítima, Cristo não foi bode expiatório. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele não foi assassinado, embora tenha sido morto pelas mãos de iníquos. Ele ofereceu a si mesmo como resgate por todos os que o Pai lhe deu. 1 Timóteo 2,6 diz que a si mesmo se deu em resgate por todos. Veja só o que diz aqui na sequência, ainda em 1 Timóteo 2,6. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Cristo morreu por mim, em aleluia, maravilha. Cruza os braços, senta no banco e está tudo certo. Não, é um testemunho que você tem que dar em tempos oportunos. A vida de Cristo foi perfeita. Ele andou por toda parte fazendo bem, cumpriu a vontade do Pai, e por isso ele pode dizer: eis aqui estou. E é por causa da sua oferta, e é isso que nós ganhamos. Por causa da sua oferta, nós somos separados do mundo do pecado. Nós somos santificados, nós somos dele, nós somos feito povo exclusivamente seu. Acabou? Não. Zeloso de bons. Esta é a consequência, esse é o resultado da obediência perfeita de Cristo. Resulta em santidade, chamado para uma vida de obediência, para mim e para você. Eu sou salvo,
Agora eu vivo como salvo. Posso ser salvo e viver como ímpio. Não faz sentido, não foi para isso que Cristo veio. Ele veio para, diz o texto, para que na vontade dele, na obediência dele, nós temos sido santificados. A ideia aqui é de uma ação constante na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver em obediência a esta palavra. Lembrando que Cristo morreu por nós. Na oferta do seu corpo, de uma vez por todas, nós, os que cremos, temos sido santificados.